Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Se você puder, filho, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez a Deus. Pai das luzes, nós te exaltamos nessa noite, nós glorificamos o teu santo nome, nós celebramos, porque o Senhor se manifesta neste lugar. Quantas vidas, ó Deus, que foram salvas, acrescentadas ao teu reino, ó Deus, foram plantadas e juntadas junto à videira verdadeira, e hoje estão aqui dando frutos. Homens e mulheres, ó Deus, foram ungidos aqui, e nós sabemos, ó Deus, que isso é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso, ó Deus, toma nossas vidas em tuas mãos. Recebe-nos, ó Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que o teu Santo Espírito tenha total liberdade nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse é um dos textos que eu acho mais impressionantes no Evangelho de Mateus. É um texto impressionante porque narra algo que nós não estamos acostumados a presenciar. Se vocês pegarem qualquer livro de história, de qualquer nação na face da terra, vocês nunca vão encontrar um livro dizer que um homem andou por sobre as águas. E vocês conhecem as Escrituras. O evangelista Mateus escreve aos judeus. Mateus escreve aos judeus porque ele tinha e começa o seu livro dizendo sobre a genealogia de Jesus, diferentemente de Marcos, que escreve aos romanos. O evangelista Mateus era judeu e queria apresentar para os judeus que Jesus era o Filho de Deus, e por isso que ele dá a genealogia de Jesus. E nesse texto em especial, ele narra um fato incomum. Ele narra um fato, irmãos, que é como se você visse uma pessoa aqui sair voando nesse lugar. É algo incomum. É algo incomum quando nós ouvimos as Escrituras dizerem que um homem andou por sobre as águas. É um mar, apesar de ter ondas, apesar de ser azul, ele é de água doce. E Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre, e ele então vai ter com os discípulos e fala: olha, vocês vão, depois eu vou estar com vocês, que eu vou orar a Deus. E é interessante que os discípulos realmente obedecem, entram no barco e vão. E o barco já estava longe
da beira do mar, ou seja, não estava ali na beira da areia. E Jesus, a Bíblia fala que foi andando por sobre as águas. Interessante que essa versão, ela diz que eles ficaram aterrados. Outras versões dizem que eles ficaram aterrorizados. Um bando de homem que era pescador, que era não sei o quê, todo mundo amarelou. Eles ficaram aterrorizados. A Bíblia fala que eles gritaram. E gritaram, meu irmão, de medo. Eles acharam que estava vendo um fantasma. Mas a grande pergunta é algo assim que sempre me intrigou. Eles com medo. O vento era forte. Eles estavam cansados. E Pedro desce do barco. Cutuca o irmão do seu lado e pergunta assim: por que Pedro desceu do barco? Essa minha irmã que é coordenadora, está grávida. Por que Pedro desceu do barco? Pedro era pescador. Com certeza, a família de Pedro foi criada, desenvolvida naquela região, estavam acostumados já com aquelas ondas, estavam acostumados com aquele mar, estavam acostumados a tempestades. Mas por que Pedro desceu do barco? Tem lugares no Mar da Galileia que tem 30 metros de profundidade. É muita água, irmãos. É muita profundidade. É um lugar profundo. Aquele mar, ele, quando revolto, eu acredito que deve ter ondas lá de 2, 3, talvez 4 metros de altura, não sei ao certo. O fato é que, por que Pedro desceu do barco? E depois de muito pesquisar, parafraseando um grande teólogo americano, ele diz: olha, eu encontrei a resposta. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. O pastor Jonathan falou que eu multiplico muita célula. Na verdade, existe um favor de Deus sobre a igreja brasileira nesse momento, irmãos. Existe uma graça de Deus. Nunca foi tão fácil pregar o evangelho. E quanto maior a crise, mais as portas se abrem. Os dias são maus. Tem irmãos que têm sofrido. Eu tenho irmãos que têm pedido emprego. Eu tenho irmãos que têm pedido ajuda para pagar a conta de luz, a conta de água. Tem irmãos que têm pedido ajuda para comprar alimento. Os dias são difíceis. Isso, meus irmãos, são ventos contrários. Quando você olha aqui, então, nesse texto, no capítulo 4 de Mateus, você fala assim: pastor, aqui tem a resposta porque Pedro andou por sobre as águas? Tem. Mateus capítulo 4, verso 18. Preste atenção. Caminhando junto ao mar da Galileia, nós estamos falando do mesmo mar, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançaram as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, vi outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Pastor, o que isso tem a ver em Pedro descer do barco?
Deus vai fazer algo novo aqui nessa noite. Precisamos entender um pouco da história do povo judeu. Irmãos, o povo judeu é um povo diferente do povo brasileiro. A criação é diferente. A maneira com que eles lidavam com seus filhos é diferente, mas existe alguma semelhança. Vocês veem as crianças. A criança, quando completava 5 anos, elas iam para uma salinha. Aqui eu não sei como é que você chama, escola bíblica. Lá na nossa igreja nós chamamos de CCM. Com 5 anos, eles iam para uma salinha especial. De 5 aos 10 anos. As crianças eram levadas a memorizar o que nós chamamos de Pentateuco, para o judeu a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A criança de 5 anos, ela memorizava todos os capítulos, todos os versículos. Certa vez, quando eu fui ali em Jerusalém, e eu cheguei ali num lugar chamado Muro das Lamentações, do lado esquerdo tem uma sinagoga judaica. E quando você chega na sinagoga judaica, eles estão lendo a Torá e estão assim. Eu fiquei curioso, por que o judeu fica lendo a escritura assim? Eles estão memorizando. Eles entendem, porque todo judeu que se preza, ele tem que conhecer a Torá. Ele tem que conhecer a história da sua criação, porque eles, como nós, também não creem que nós viemos do macaco. Somos a evolução de macaco. Eles, como nós, creem que nós somos a feitura de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E desde o princípio, essas criancinhas de 5 a 10 anos eram levadas a memorizar a Torá, cada capítulo, cada versículo. E, obviamente, algumas crianças têm uma capacidade de memorização melhor do que as outras. E elas, após passar este tempo de 5 aos 10 anos, eles iam para uma nova classe. E nessa classe é que nós chamamos hoje dos pré-adolescentes, adolescentes, 10 aos 15 anos. Eles memorizavam de Gênesis a Malaquias, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E obviamente, nessa idade, o pai, ele geralmente encaminhava o filho, ele tinha 2 alternativas para o filho. Ou o filho seguia a profissão dos pais. E nós vimos nesse texto de Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, quando Jesus escolhe os seus primeiros discípulos. E tinha aqueles jovens ali, estavam pescando com o pai. Porque geralmente os filhos, eles seguiam a profissão dos pais. Se o pai era comerciante, o filho também era comerciante. Se o pai era pescador, o filho também era pescador. Se o pai, ele era um empresário de qualquer outro setor, plantava, os filhos também eram encaminhados a seguir a profissão dos pais. Só que o rabino, quando ele via aqueles adolescentes memorizando as escrituras, eles escolhiam os melhores. Apenas os melhores. Os melhores dos melhores, para seguir uma nova fase. Com 16 anos, eles então, às vezes a pedido do pai, olha, rabino, pega o meu filho Samuel, ensina ele, torna o meu filho Samuel um rabino. Mas se o filho Samuel não fosse um jovem inteligente o suficiente, se ele não fosse do melhor dos melhores jovens, que além de memorizar as escrituras, passeasse com bastante tranquilidade nos escritos rabínicos, o rabino falava, olha, o Samuel é um bom menino, o Samuel é um bom jovem, mas ele deve ser pescador como você. Ele não serve para ser um rabino. Para ser um rabino, apenas os melhores eram escolhidos.
e dos melhores jovens, dos melhores adolescentes, eles tiravam a nata. Eles tiravam aqueles meninos excepcionais. E aqueles meninos ficavam de 16 aos 30 anos com o rabino. De 16 aos 30 anos, eles iriam caminhar com o rabino, viver com o rabino, para se transformar em um rabino. Qual a idade que Jesus foi batizado? 30 anos. Jesus era um rabino. Jesus, a gente sabe muito pouco. O que a gente sabe quando o nosso irmão José, nossa irmã Maria, esqueceram certa vez Jesus em Jerusalém, ele estava lá entre os doutos da lei, e ele tirava o fôlego daqueles homens, dos conhecedores, dos escribas, porque o tão profundo que ele conhecia as Escrituras, ou seja, Jesus era excepcional. Só que Jesus estava começando um ministério. Jesus estava começando a igreja primitiva. E Jesus precisava ensinar algo que ficaria como estatuto perpétuo. Jesus precisava ensinar algo que quebraria aquela cultura judaica e que inaugurava um novo tempo, um tempo de possibilidades. E justamente, irmãos, é por isso que nós temos capítulo 4 de Mateus, no verso 18 em diante, quando Jesus escolhe alguns jovens. Aqueles jovens, os primeiros estavam pescando, e os outros estavam consertando as redes. E se eles estavam pescando e consertando as redes, significa que eles não estavam sendo discipulados por nenhum rabino. Significa que eles, Pedro, André, Tiago, esses meninos, eles não eram os melhores. Eles não passaram na prova. Eles não foram escolhidos por nenhum rabino. E Jesus faz algo, irmãos, que muda a história da humanidade. Jesus escolhe 12 homens. Alguns desses muito jovens. Eram jovens comuns. Alguns deles pouco letrados. Jesus não escolheu nenhum doutor nas Escrituras. Ele não escolheu nenhum com doutorado em teologia. Ele escolheu pessoas comuns. Deixa eu te falar de pessoa comum. Então, irmã, não sei se o pastor já trouxe aqui, eu acho que não. Mas eu acho que deve trazer uma irmã chamada Irmã Terezinha. O Wagner sempre fala dela. Irmã Terezinha é uma irmã que mora no bairro vizinho ao meu. E o sonho da irmã Terezinha é ser líder de célula. Só que a irmã Terezinha tem um detalhe. Ela não lê e nem escreve. E eu falei, irmã, vai lá para a minha célula, nós vamos te fazer uma líder. A irmã Terezinha foi lá para a minha casa. Passou a ser líder em treinamento da minha esposa, Astrid. Mas, pastor, como é que ela fez o curso? Se ela não sabe ler nem escrever. Ela participou como ouvinte. Já com mais de 60 anos. E ela, o sonho dela era ser uma líder de célula. E ela foi para a nossa célula. Começou a ver como nós fazíamos. Ou seja, a irmã Terezinha, o último evento de colheita que eu fui na casa dela, tinha mais de 70 pessoas. Já multiplicou a sua célula algumas vezes. E foi exatamente quando eu me lembro da irmã Terezinha, eu lembro desses jovens que Jesus escolheu. Eram jovens comuns, como eu, como você. Talvez você pense assim, pastor, mas o pastor está sozinho agora, está levantando novos líderes, está levantando novos supervisores, novos coordenadores, e amanhã desse grupo ele vai levantar pastores. Ele não consegue pastorear esse rebanho sozinho. Jesus tinha um ministério, estava começando um movimento, e ele escolheu não fazer isso sozinho. Ele precisava fazer discípulos, ele precisava de pessoas que dessem continuidade à sua obra. E Jesus, para quebrar a cultura judaica, o que Jesus fez? Jesus não escolheu os melhores. Escolheu pessoas simples, como a irmã Terezinha. Alguns têm até dificuldade, talvez,
em ler aqueles rolos. Naquele tempo, irmãos, nós não tínhamos iPad, nós não tínhamos tablet, nós não tínhamos, eram rolos de pergaminho. E aqueles jovens que caminhavam com aqueles rabinos, obviamente, nós não tínhamos as escrituras compiladas num livro como esse, eram rolos imensos. E sabe quem carregava os rolos das escrituras? Os discípulos. Então, se o jovem Abraão era discípulo de um rabino, o rabino ia na frente, o rabino eram pessoas muito respeitadas, eram pessoas queridas, eram pessoas que a sociedade tinham como excelentes pessoas. Vinha o rabino e vinha seus discípulos carregando os rolos naquele tempo. Mas os rabinos apenas escolhiam os melhores. E o rabino Jesus quebra essa tradição. E escolhe 12 homens comuns, 12 homens simples, 12 homens iletrados. E esses 12 homens mudaram os rumos da humanidade. Mas pastor, mas até agora o senhor não explicou por que Pedro desceu do barco. Sabe por que Pedro desceu do barco, filho? Porque Pedro também não tinha passado na prova quando ele tinha a sua adolescência. Pedro também não foi escolhido por nenhum rabino na sua adolescência. Mas ele foi escolhido por Jesus. E se ele foi escolhido por Jesus, ele conhecia a cultura judaica, ele conhecia o rabino que o discipulava. E se o rabino podia andar por sobre as águas, ele também cria que ele também podia andar por sobre as águas. Se você for escolhido, irmão, se você está sendo treinado para ser um líder, deixa eu dizer para você, querido, você pode andar por sobre as águas. Você pode curar enfermos. Você pode ressuscitar mortos. Você pode libertar os cativos oprimidos do diabo, como fez Jesus. Como a Escritura diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer das obras do diabo. Tem muita gente opressa. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão clamando por conhecer a verdade. E sabe o que Jesus faz no ano de 2015? Escolhe pessoas como eu e como você, para anunciar que o seu reino é chegado. Irmãos, talvez tem pessoas aqui que falam assim: ah, pastor, eu não tenho capacitação suficiente, eu não falo bem o suficiente, Talvez tem pessoas aqui, como a irmã Terezinha, tem até dificuldade para ler e para escrever. Deixa eu te falar, querido. Se você está ouvindo a minha voz, Deus tem um propósito na sua vida. Se você está ouvindo a minha voz, Deus tem um chamado para você. Se você está ouvindo a minha voz, eu vim aqui para te dizer nessa noite que Deus tem um propósito na sua vida. E Deus quer fazer algo sobrenatural. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural. O nosso Deus não é um Deus comum. Nós estamos aqui louvando a Deus com esses jovens. E falando assim, e eu pensando aqui, Deus, como é que o Senhor faz? O Senhor plantou essa igreja que tem tantos anos. Eu imagino, há 30 anos, pastor, tem essa igreja. Há 30 anos atrás, a pessoa começou essa igreja. Eu imagino que ela jamais tenha pensado, talvez um dia Deus pode ter dado a essa pessoa essa visão de todos vocês aqui reunidos. Irmãos, eu tenho visitado e pregado em igrejas que durante 60, 70 anos não passavam de 50 pessoas. Eu tenho visto, tem um dos pastores que aqui do DNA também, que tem acompanhado esse movimento, é um pastor que eu acompanho mais de perto. A igreja dele tinha 70 membros. A igreja
está com 340 células, tem quase o dobro de células que eu tenho. Eu estou com mais de 200, ele está com mais de 300. Deus está fazendo algo sobrenatural, irmãos. E sabe o que Deus está fazendo? Usando pessoas comuns, usando pessoas simples. Deus pega pessoas comuns, pessoas simples, e transforma essas pessoas em pessoas extraordinárias. Irmãos, uma pessoa ser liberta das drogas, uma pessoa ficar livre de demônios, uma pessoa ter o seu casamento restaurado, uma pessoa ter a sua vida restaurada, ô irmão, isso é muito mais precioso do que ver alguém andando por sobre as águas. E se você está me ouvindo essa noite, deixa eu te dizer, querido, eu tenho uma má notícia, uma boa notícia. Qual que você quer primeiro, a má ou a boa? A boa? A má? Você decide, filho, ou a má ou a boa. Eu vou dar a má primeiro. A má notícia. Adeus, zona de conforto. A má notícia, irmão, é que, como Jesus só escolhe pessoas ocupadas. Ah, pastor, minha agenda o senhor não conhece. Eu sinto muito. Você não viu a família Chaves? O pedaço está lá em Juiz de Fora, um pedaço está aqui. O povo está ocupado. Diz que amanhã vai estar todo mundo aí. Eu quero ver, então, todo mundo junto amanhã, né, pastor? Amanhã eu quero ver todo mundo aqui. Amanhã à noite eu volto, pastor? Como é que é o negócio? Amanhã à noite eu volto? Deixa eu dizer para vocês, e qual a boa? Pergunta o irmão do lado, e qual que é a boa? A boa, meu irmão, é que eu vou orar a Deus e pedir a Deus para passar para vocês nessa noite uma unção de multiplicação. Vocês não vão multiplicar nem a 30, nem a 60, vocês vão multiplicar a 100 por 1. Irmãos, é a única coisa que eu e minha mulher sabemos fazer é multiplicar a célula. Ano retrasado nós multiplicamos 11 vezes no ano. Ano passado 5. Esse ano mais 5. O nosso ano termina em junho, né? Eu quero esse ano encostar em 10, fechar em junho desse ano 10 multiplicações. Aliás, eu vi até um líder de treinamento meu naquele filmezinho ali, pastor. Tinha um líder de treinamento meu ali, ué. Ali os corpos de bombeiros, líder de treinamento meu, converteu lá na minha célula. Irmãos, mas deixa eu falar um negócio para você. Mas para vocês receberem isso, vocês vão ter que descer do barco. Deus, Ele não é mal educado. Deus quer usar você, irmão, com toda a limitação que você tem. Ele quer te capacitar. Ele quer fazer algo diferente que Ele nunca fez sobre a sua vida. Talvez você pense, pastor, mas eu trabalho longe. Eu pego 2 ônibus para ir para trabalhar. Tem gente que pega 3 ônibus. Aí eu pego o metrô. Deus quer te usar, filho. Pastor, eu já aposentei, só fico em casa. Deus quer te usar, filho. Da mesma forma que Deus pegou esses jovens despreparados, que não passaram na prova, Deus quer usar você nesta noite. Eu queria chamar... quando crescer, eu quero tocar guitarra igual aquele irmão ali. Ô irmão, volta para aquela guitarra lá. Volta lá, filho. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos fazer uma bagunça santa. Já que essa turma gosta de fazer bagunça santa, vamos fazer outra. Eu quero fazer um convite nessa noite. Só para você que quer descer do barco. Só para você que quer um dia multiplicar 100 por 1. Eu quero convidar você a ficar de pé do seu lugar
e juntar aqui na frente e vir aqui que eu quero orar por você. O tangedor vai tocando o instrumento aqui. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 4, verso 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Irmãos, ninguém aqui é obrigado a nada. O pastor está olhando aqui para mim na frente, não está anotando seu nome, não está te vendo. Ele nem sabe se saiu do lugar ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que o Senhor nosso Deus vai fender o céu nessa noite. Vai derramar uma unção nova sobre vocês. Nós precisamos de uma unção nova, filhos. A unção é para que nós não venhamos a retroceder. A unção é aquilo que o Senhor nos capacita. Deixa eu dizer para vocês. Esse Pedro que desceu do barco foi o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Só que Pedro, ele passou por um novo tempo. Ele passou por um tratamento. Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Às vezes nós duvidamos. Irmãos, duvidar é comum. Falhar é comum. Quem que não falha? Nós não somos perfeitos. Mas, irmãos, tem uma coisa que o Senhor quer de nós: que nós possamos dar frutos. Talvez, irmão, uma vida que você ganhe vai ser uma pessoa que vai ganhar milhares. Por isso que eu falo que célula ruim é célula fechada. Tem um pastorzão que eu conheço, fiquei conhecendo há um tempo, já tive com ele umas 2, 3 vezes, chama pastor Naor Pedrosa. A primeira vez que ele foi numa célula, ele foi atrás de uma jovem, estava de olho nela, ele não era crente. Ele foi lá naquela célula que estava de olho na líder da célula, eu acho que ela era líder da célula. E naquele dia, o pastor da igreja, o pastor Luiz foi lá para fechar a célula, que era uma célula ruim, uma célula pequena, não multiplicava. Só que ele chegou lá para fechar a célula, só que tinha um visitante. Era o Naor. E o Naor se converteu ao Senhor. Hoje é um pastor de mais de 30 mil jovens. Um homem. E a minha Bíblia diz que depois desse tempo, depois de negar Jesus 3 vezes, depois de ter um novo período com Deus, uma festa semelhante a esta. Era um dia era uma festa chamada Festa de Pentecostes. Na verdade, era uma festa que celebrava a colheita. As pessoas saíam do interior de Israel, iam para Jerusalém e celebravam a colheita. E a Bíblia fala que Pedro, naquele dia, ao abrir a boca, 3.000 se converteram. Mais na frente, o livro de Atos nos mostra, ele andou por uma cidade chamada Lida e a outra cidade chamada de Sarona.
todos os habitantes de Lida e Sarona se converteram ao Senhor. Quem que era esse homem? Era um homem que desceu do barco. Era um homem que lá atrás havia sido reprovado, não passou na prova, não foi escolhido por nenhum rabino, não foi para o treinamento, o preparo de rabinos, porque não era bom o suficiente. Talvez não memorizasse as escrituras, talvez não tinha capacidade de memória, talvez ele não conseguia nem memorizar o livro de Gênesis. Nós não sabemos. Mas Deus pegou um homem comum como Pedro e transformou aquele homem num gigante. Um dia Deus me pegou e me deu uma experiência com ele. Eu que achava que o homem valia o quanto ele tinha no bolso, o que ele tinha de bens ou de posses. Eu tive um encontro com esse Jesus Cristo de Nazaré. Um dia Jesus falou assim: filho, desce do barco. Larguei um emprego importante, larguei um salário altíssimo para ser pastor de ovelhas. Eu nasci para isso. Não tem nada mais que me dá prazer do que servir a Deus. Mas um dia, queridos, eu tive que descer do barco. É por isso que você está de pé nessa noite, porque você quer descer do barco. Descer do barco significa, irmãos, superar os ventos contrários. Descer do barco significa sair da zona de conforto. Descer do barco significa sair do terreno do natural e andar do terreno do sobrenatural. Descer do barco significa obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem para você. Que vai chegar um dia que será a segunda vinda do Senhor. E como está escrito, o apóstolo Paulo fala assim: olha, esse mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. E Paulo termina falando para aqueles irmãos: olha, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esse é descer do barco. Esse homem chamado Saulo de Tarso um dia desceu do barco. Tem tempo de desistir ainda? Quer voltar para o seu lugar? Quer receber a sua oração? Quer receber a sua oração? Quer mesmo, filho? É para valer? Quer receber mesmo? Então estenda as suas mãos. Pai das luzes, eu te exalto. Pai das luzes, eu te glorifico. Olha para nós aqui nessa noite, Deus. Tenha misericórdia e tenha compaixão de nós. Nós somos, ó Deus, como esse Pedro. Nós, Deus, não passamos na prova. Nós não fomos escolhidos. Nós não somos os melhores. Olha para nós aqui nessa noite, Jesus. O que nós queremos, ó Deus, é cumprir a comissão que o Senhor tem para nós. O que nós queremos, ó Deus, é fazer discípulo das nações. O que nós queremos, ó Deus, é gerar discípulos aqui em Belo Horizonte, Santa Luzia, em Jerusalém,
na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. O que nós queremos, ó Deus, o que nós optamos nessa noite, decidimos diante do Senhor, nos colocamos de pé, é que nós resolvemos descer do barco. O que nós queremos, ó Deus, é ser poderosamente usados pelo Senhor. Talvez, Deus, uma pessoa, Jesus, uma pessoa que nós ganharmos para o Senhor, vai mudar os rumos desse Brasil. Oh Deus, as estatísticas dizem que 85% dos cristãos na face da terra não ganham uma vida para Jesus. Nós não queremos fazer parte das estatísticas, Deus. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor gere em nós o sentimento que tinha no coração de Cristo Jesus. Nós queremos amar como Jesus amou. Nós queremos ver as multidões como Jesus viu. Nós queremos, ó Deus, ser apaixonados como Jesus é. Nós queremos, ó Deus, fazer a vontade do Pai que está nos céus. A nossa comida, Deus, como Jesus falou lá no livro de João, a nossa comida é fazer a vontade do Pai que nos enviou. Por isso, ó Deus, dá-nos essa cidade. Por isso, ó Deus, eu te peço nesta noite, quantos pastores aqui presentes, grandes pregadores, grandes conhecedores da tua palavra, homens, ó Deus, que amam ao Senhor, homens, ó Deus, que têm clamado ao Senhor pelas vidas. O que eles querem, Deus, é ser frutíferos. Por isso, ó Deus, essa unção, esse favor que o Senhor tem nos dado, Deus, dá para esses irmãos aqui nesta noite. Oh Deus, como aquela jovem que eu vi multiplicar a célula dela 22 vezes no ano, dá isso aqui para os meus irmãos. Dá isso, Deus. Oh Deus, para nós ganharmos essa cidade, para nós ganharmos essa região metropolitana de Belo Horizonte, nós precisamos, ó Deus, de algo sobrenatural, Deus. Dá para nós, Jesus. Dá para esses pastores. Quando eu falo pastores, ó Deus, cada um que se colocou de pé, cada um que disse sim e desceu do barco, para que teu nome seja louvado, para que teu nome seja glorificado, para que teu nome seja exaltado hoje, desde agora e para sempre. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Repete comigo, filho. Eu recebo a unção de multiplicação para a glória de Deus. Vocês possam sair por esse portão nessa noite e mudar esse Brasil. Deus te abençoe, querido.